Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Está no ar mais um programa MVN Conexão. Hoje estará conosco uma pessoa muito especial, que é o nosso líder de adolescentes, pastor Ismael Macedo. E também vamos ver um pouco sobre como foi o nosso Conecta, que os adolescentes tiveram junto com os jovens e foi uma bênção, não saia daí! E para começar, vamos ver como que foi o nosso Conecta. Na palma da mão, vamos lá, Senhor. Deus ainda tem projetos sobre a sua vida. Você crê nisso, meu irmão? Sentado mesmo, eu queria que você cantasse junto comigo assim. Tem ciúmes de mim, e o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia.
misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Declare. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Declare. Tem ciúmes de mim e o seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Oh, então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Oh, me ama. Sou sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Quando penso que Ele me ama tanto, me ama, me ama, me ama. Me ama. E agora, vamos ver como foi a nossa entrevista com o pastor Ismael. Venha comigo. Estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial, que é uma honra tê-lo conosco, que é o pastor Ismael. Obrigado. Muito bem-vindo, pastor. Obrigado. Ela falou muito especial, fiquei até feliz, né? Porque a gente começou esse trabalho aqui, Ana, e eu tô vendo você assim, tão elegante, tão firme no trabalho. Tô uma felicidade enorme hoje. Pastor Ismael, hoje a gente vai falar um pouco sobre as características do líder, como é ser o líder do adolescente.
E eu queria saber as principais características de um líder. Nossa, Deus, de cara já me surpreendeu com a pergunta, né? Bom, olha, ser líder já é um desafio no século que vivemos, porque ninguém quer assumir responsabilidade. Falou de liderança, já fala de responsabilidade. As pessoas não querem assumir responsabilidade. Característica de um líder, ele tem que ser humilde, ele tem que ser pronto a fazer aquilo que ele foi chamado, ele tem que ter humildade de quando errar, entender que errou e tem que voltar atrás, e ele tem que ter perseverança para, sabe, acreditar no projeto dele e ir para frente, porque tem hora que você tem um projeto, mas você não tem perseverança, você começa e não termina. Conheço muitos líderes nesses 5 anos de liderança de adolescente que começam bem, mas não têm perseverança. E isso é importante na característica de um líder, ser perseverante, acreditar no chamado dele, naquilo que ele tem de projeto e perseverar, mesmo quando todos dizem que não vai dar certo. E a liderança de adolescente sempre é um desafio, porque é um ministério que é muito, às vezes, desacreditado nas igrejas, né? E você falou uma situação que eu enfrentei e enfrento até hoje. Como conscientizar os nossos pastores sobre o trabalho de adolescente, ou o ministério de adolescente? Como fazer que ele entenda que não é mais um departamento de uns meninos que dão trabalho, que não produzem nada, mas para agradar os pais fizemos esse departamento. Não, adolescente, ele está numa fase transitória, mas é importantíssimo esse departamento, porque nós estamos consolidando ele na igreja. É o momento em que ele pode firmar ou desviar, sair da igreja. Ele pode ser um fruto maravilhoso, sendo um futuro obreiro, ou pode ser alguém dando trabalho amanhã. Então, o pastor, ele tem que entender que não é mais um departamento, é o departamento que precisa de uma atenção especial. E quais são os desafios do líder? Desafios do líder. Olha, ele tem que entender que adolescente é alguém no corpo praticamente de adulto, com a mente às vezes de criança. Tem hora que o adolescente ele tem atitude de adulto e ao mesmo tempo ele responde como criança. E aí você não pode querer cobrar sempre no mesmo tom, tem que entender essa metamorfose, essa mudança, entender que ele já começa a tomar posições mais firmes. E são vários desafios que você enfrenta como líder, né? E o senhor falou no início que a principal característica do líder é manter a perseverança. E como construir e manter essa liderança? Construir uma liderança. Olha, você tem que ganhar o coração dos adolescentes. Eles têm que te amar. E adolescente é o seguinte, quando você começa liderando, eles não te amam, não gostam de você e fazem de conta que você nem existe. Te observam. Mas passou, às vezes é questão de 2, 3 semanas, ou às vezes um mês, eles te abraçam, te beijam, e aí você passa a ser para eles um ídolo, um ícone. Recentemente, eu tive o privilégio de ver uma adolescente minha casando, eu ia ser o padrinho, mas eu estava no Canadá, e eles mandando foto para mim, do casamento, assim, sabe aquela coisa, tipo, olha, você foi meu líder, mas você continua sendo meu pastor, mesmo distante. Isso é legal, é muito bacana. E o legal que é na adolescência que a gente tem a maior experiência com Deus, que é ali que a gente vai manter firme para uma vida inteira. Que é ali que a gente vai conhecer o nosso verdadeiro ministério e tudo mais. Gente, deixa eu fazer uma pausa aqui, dentro da pergunta dela. Ela foi minha adolescente, viu? Ela foi minha adolescente. Estou vendo ela aqui já sendo líder, com o programa. Eu estou honrado, viu? Isso é sinal de que eu produzi algum fruto. Se eu deixar a liderança, já estou feliz que tem a Ana aqui. Já é fruto de um ministério. Viu, líder? Você que está aí começando, você vai ver muitos lá na frente, daqui 10 anos, 5 anos, e você vai ter o privilégio de dizer assim, não,
foi minha adolescente, foi meu adolescente. E o senhor foi meu líder e o senhor para mim é um exemplo. Que eu enxergo o senhor como sempre meu líder e meu pastor também. Essa palavra senhor me deixa com 50 anos! Já basta os cabelos que foram embora. Mas eu só tenho 37 anos, com um corpinho de 18, com vigor de 18 anos também. Claro que uma cabeça de 38, tá? 37, 38. E como não perder a vista e a visão de Deus no crescimento? Olha, você fez uma pontuação interessante. Como não perder a vista, perder de vista a visão de Deus, né? Todo líder ele tem que ter uma visão que Deus deu a ele para certo trabalho, né? E às vezes a gente acaba, perdendo isso. Começa numa visão que Deus nos deu e a gente acaba mudando o foco. E isso é perigoso, porque parece que a gente fica meio assim, autossuficiente. Eu já sei fazer, tudo que eu faço dá certo. O congresso dá certo, o acampamento dá certo, as festas dão certo. E aí você começa a perder de vista a visão de Deus, que Deus te chamou para aquilo. E tudo vem de Deus, né? Uhum. E como motivar a sua equipe, que são os adolescentes, a ajudar nos trabalhos, nos congressos, acampamentos, nos cultos? Olha, e isso também é outra coisa importante para um líder. Como motivar a sua equipe, como os seus adolescentes estarem motivados. Primeiro, eu sempre falei isso, 5 anos da liderança, você me ouviu falando isso. Se o líder corre, o liderado caminha. Se o líder caminha, o liderado para. Se o líder para, o liderado senta. Se o líder senta, o liderado deita e dorme. Então, o que o liderado sempre procura ver em nós? Motivação. Você tem que ser o cara mais animado. Se tem um acampamento, ele tem que te ver pegando as cadeiras, mesmo que você pegue 2, 3, mas ele tem que, nossa, meu líder é top, meu líder, ele é humilde, meu líder faz. Então, antes de eu mandar alguém fazer, eu sempre estou fazendo. E isso reflete na minha liderança. Porque aí os meus liderados veem em mim uma pessoa que está pronto a fazer. Por que eu não vou fazer? Então, você acaba sendo um espelho, refletindo nas pessoas aquilo que você quer que eles sejam. O papo tá muito legal, mas a gente vai pro comercial e não saia daí que a gente já volta, hein? A vida tem muitos caminhos. A educação à distância da Unicesumar prepara você para todos eles. Aqui você conta com o suporte de tutores e mediadores que acompanham e facilitam seu aprendizado. Estude onde estiver, na melhor educação à distância, entre os maiores grupos educacionais do Brasil. E o melhor, é formação superior de qualidade que cabe no seu bolso. Venha para a Unicesumar, educação à distância, de perto e levada a sério. A Academia Burn Fitness oferece o melhor de academia em Goiânia para você, com várias modalidades: musculação, ergometria, funcional, ritmos, ABS, glúteo e Muay Thai. Temos planos variados que se encaixam em seu bolso. Rua D, esquina com Rua 206A, Vila Viana, Negrão de Lima. Venha para Burn Fitness fazer a sua aula experimental. Voltamos aqui numa entrevista bem bacana com o pastor Ismael, falando um pouco sobre liderança do adolescente. Pastor, a gente estava falando sobre o desafio de motivar a equipe. E isso acaba, o senhor falou que a gente tem que mostrar o serviço para eles querer fazer. E assim a gente vê o resultado, a gente mostra o que a gente está fazendo e assim eles começam a fazer. Isso. Foi esse o ponto que eu estava abordando, né? E é uma verdade. Tem líder que só quer mandar, o cara senta e acha que errei. O cara senta, pega a cadeira para mim, faz isso aqui para mim. Esse cara está achando que eu sou funcionário dele.
O adolescente, o liderado, não é teu funcionário. Ele é teu cooperador, ele é o cara que está junto com você. Se ele te amar, você nem precisa pedir, ele faz espontaneamente, ele tem prazer, ele não quer nem que você pegue a cadeira. Ele quer te alegrar como liderado. E um desafio que a gente tem muito no meio dos adolescentes é o individualismo, certo? E como fazer para vencer ele? Ah, é difícil demais. O individualismo. Eu vou usar uma palavra que eu acho que não é para adolescente, não seria legal usar isso, mas eu vou usar porque tem líder assistindo. A famosa frase chamada egocentrismo. A gente vive em torno do nosso umbigo, né? É o individualismo. Se eu estou bem, todo mundo... se eu estou bem, não importa como os outros estão, né? Como vencer o individualismo? É muito preocupante o momento que nós estamos vivendo. Eu costumo dizer que é uma vida egocêntrica, a gente vive em torno de nós mesmos. A gente não está preocupado se o outro está com depressão, se o outro precisa de um abraço, se o outro precisa só sentar do lado dele. A gente vive em torno de nós mesmos, né? Às vezes até o adolescente, ele já vê isso na casa dele e ele reflete na escola, ou às vezes ele vê na escola e reflete em casa. O individualismo. Cada um em torno de si mesmo. O importante é que eu esteja bem. O importante é que eu leve vantagem. O importante é que eu saia no lucro. E a gente deixa de viver o que Cristo nos ensinou, que é a koinonia, uma palavra grega que quer dizer comunhão, repartir, sabe, repartir o ombro para alguém chorar. Tem dia que alguém só quer receber um abraço, tem dia que alguém só quer chorar. Eu falo isso porque fora da liderança eu também tenho uma empresa, e já chegou gente no meu escritório do nada, entrou, sentou lá, dizendo que queria ir para o Canadá, e de repente só chorou, foi contar a vida para mim. Aí eu olhei assim, senhor, pode chorar mesmo. Aí, não, desculpa, o senhor, não, eu vou te contar um segredo. O que foi? Eu sou pastor. Ai, que bom, é porque eu estou tão aflito hoje. Então, assim, as pessoas vivem num mundo hoje cheio de pressão, e então a gente vive em torno de nós mesmos, porque tem tanto compromisso, tanta cobrança, que a gente não tem tempo de olhar para o próximo. Mas tem alguém precisando do teu abraço, tem alguém precisando do teu carinho, precisando do teu ombro. Então, líder e liderado, Deus chamou vocês para compartilhar da graça que Ele nos deu. E vencendo isso do individualismo, que é tendo a comunhão, que é muito importante. E dessa forma o trabalho vai crescendo, né? Quando a gente vence o individualismo, o trabalho cresce de uma maneira inacreditável. É verdade. O ato da comunhão, sabe, de se preocupar com o outro, de entender o outro, de uma ligação. A gente está naquele mundo do WhatsApp muito fútil, sabe? A gente manda muitas mensagens fúteis, sem aproveito nenhum. Uma ligação é muito mais válida. Um abraço, uma preocupação, sabe? Como é que você está? Você me ligou por quê? Não, eu te liguei só para saber como você está. Qual foi a última vez que você recebeu uma ligação assim? A gente só recebe ligação ou de uma cobrança, ou de uma coisa que tem que fazer, ou de uma notícia, mas alguém te ligar. Eu estou te ligando só para saber como você está. Gente, a gente desmonta na hora, né? Porque, o cara parou o tempo dele só para saber como é que eu estou. Não tem como não crescer um trabalho onde as pessoas vivem esse momento de comunhão. E hoje em dia, às vezes, a gente está reunido, mas com a era de internet, WhatsApp, está todo mundo reunido, mas ninguém está ali. Está todo mundo conectado e conversando com outras pessoas. É engraçado isso. Lá em casa, escuta aí, lá em casa tem um quadro que eu coloquei assim, Wi-Fi, internet, só após 30 minutos de conversa. Aí chegam os meninos lá em casa, os filhos de uns amigos,
Inclusive veio um casal de São Paulo com os filhos, né? Aí chegou em casa, tava lá a plaquinha, e aí ele olhava no relógio, passava 10 minutos, olhava no relógio. Quando deu 30 minutos exatos, ele virou: ô tio, o senhor pode passar a senha do Wi-Fi? Eu disse, por quê? Porque já passou os 30 minutos. Então as pessoas têm dificuldade de sentar numa roda e tá ali. Eu mesmo, né? Onde eu recebi a visita, e aí eu respondendo questão de trabalho, a minha mulher falou assim, larga esse celular. Eu joguei, tá certo, tá bom. Correto, porque a gente se reúne em corpo, mas em mente, alma, a gente não está. Então, essa era digital, ela é perigosa, ela é muito legal, une pessoas, você aproxima de pessoas que estão longe, mas às vezes separa quem está perto de você. Então, quando você se reunir, quando você pegar aquele momento assim, sabe, do NCE, lá na tua igreja, com os teus adolescentes, vamos fazer um compromisso, desligar o Wi-Fi da casa, desligar o celular, colocar na cestinha, sabe? Minha esposa disse esses dias, falou assim, eu vou pôr uma cestinha no culto dos adolescentes, vou tomar o celular e poder dar cestinha. No final a gente entrega. Justo por causa disso, que não, a gente não consegue estar no lugar. Tá no lugar. Lá na minha igreja, quando a gente reúne, a gente sempre faz isso. Pega uma cestinha e sai recolhendo o celular. Sempre tem uns que fica bravo, porque não quer entregar o celular, mas acaba cedendo, que vê os outros entregando e eles veem o quão importante é a comunhão. Não, olha, eu penso o seguinte, a gente poderia fazer um curso online, por exemplo. Dentro de 30 minutos por dia, você faz um curso online de inglês. Ou de uma outra língua, como francês ou alemão. Je pense que é mieux parler français. Eu sou estudante de francês, tá, gente? Só para gastar o francês. Em 30 minutos por dia com o celular. Mas a gente não tem tempo. E, na verdade, a gente tem o tempo. Eu coloquei um administrador de tempo no celular para ver quanto tempo eu estava gastando na internet, assim, mas não é com pesquisa, é com as redes sociais. E eu fiquei assustado, porque foi tempo, viu, gente? Não vou falar não, para vocês não ficarem bravos comigo. Mas toma o nosso tempo. E é verdade, a gente acaba gastando muito tempo nas redes sociais e esse tempo é inútil, acaba sendo inútil, né? Inútil, é terrível. Pastor, foi uma honra ter o senhor aqui conosco. O senhor que é o pastor de adolescentes de todo o campo do Ministério Vila Nova, há mais de 5 anos, né? 5 anos, gente. Eu tinha cabelo, viu? Eu era novo. Pastor, deixa uma mensagem para o pessoal. Nesse momento não vem outro texto na minha mente do que o sábio Salomão escreveu em Eclesiastes, capítulo 12, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e diga nele, não tive contentamento. A nossa vida ela passa muito rápido, viu, Ana? Muito rápido. Rápido, voa. Então hoje você é um adolescente, ou talvez você é um líder que está me assistindo aí, ou um pai. Você pode lembrar quando você era jovem, quando você era adolescente. Se você for adolescente, você vai lembrar quando você era criança. Passou muito rápido. E a vida vai passar muito rápido. Aí Salomão escreveu dizendo para a gente lembrar do nosso Criador, no dia da mocidade, porque nesse tempo da mocidade a gente tem vigor, a gente tem energia para gastar com as coisas de Deus. Então aproveite a sua adolescência, na presença de Deus, pula, dança com os seus amigos, na presença de Deus, que vale a pena, mas ore, leia a Bíblia, se dedique um pouquinho do seu tempo, vai valer a pena, vai ser muito bom para você. Eu acredito que a geração que está por vir aí, nossa de adolescentes, do Ministério Vila Nova, vai ser uma geração que vai marcar o estado de Goiás. Eu estou em oração para que Deus levante pregadores e cantores ungidos por Deus. E quero ver sair dos adolescentes. Vou ficar muito honrado com isso. Então, essa é a minha palavra a todos vocês. É isso aí, pastor Ismael. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi uma honra para nós tê-lo aqui conosco. E chegamos ao fim de mais um programa MVN Conexão. E só para lembrar que durante todas as sextas nós temos os NACs em todo o campo. Nosso telefone para contato está aparecendo aqui. Qualquer informação pode chamar e até a próxima.